Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 413. A Gênese, capítulo 18, Sinais dos Tempos. Nós nos encontramos na questão de número 6, mas nós temos os nossos amigos, né, que de vez em quando eles fazem uma bagunça aqui, como por exemplo, Vó, Sr. Cássio, bagunça assim, no bom sentido. Eles vão por uma linha, depois eu fico perdido no tempo. Porque depois, quando eu tenho que tratar do assunto, eu tenho que reler tudo de novo, eu tenho que assistir os vídeos tudo de novo. É um Deus nos acuda, né? Então, nós nos encontramos na questão de número 6. Mas eu vou ter que ler a questão de número 5, que já foi esmiuçada, mas eu vou ter que ler novamente e comentar algumas coisas para depois adentrarmos a questão de número 6. E estamos perto, né, do término da Gênesis, do final da Gênesis aqui já. 461 é 480 mais ou menos, já está próximo. Então a questão de número 5, Kardec nos esclarece da seguinte forma: a humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos. De fato, a humanidade tem, até o presente, realizado incontestáveis progressos. Nós não podemos negar isso. Principalmente na área do intelecto. Quando envolve-se todo o avanço tecnológico. Mas não basta apenas o intelecto, o espírito, para se completar mediante os desígnios de Deus. Ele precisa também aliar a moral. Então Kardec continua dizendo assim: os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado. É verdade. Se nós pararmos para analisar, quanta tecnologia, quanto avanço. A humanidade está precisando, não generalizando. Nós, em condição de seres humanos aqui na Terra, nós estamos precisando amar muito mais o nosso próximo. Como Jesus mesmo nos disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, sob o ponto de vista das ciências, eu vou repetir: os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado, sob o ponto de vista das ciências. Muito bem. Das artes e do bem-estar material.
Olha só para você ver. É o que acabamos de comentar alguns minutinhos antes, não é? Então, sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material, se nós pararmos para analisar, sim, 2023, vamos pensar assim: quanto avanço tecnológico em todas as áreas, em todas as ciências. Temos o hábito de dizer que tudo conspira a nosso favor. Vamos dizer assim que por mais que exista na face da Terra milhões de pessoas morrendo de fome, existe catástrofes e tudo mais, mas se nós pararmos para observar os benefícios a nosso favor, são muito maiores do que as catástrofes. Hoje você vai a uma farmácia, você encontra milhares de medicamentos. Você vai a um supermercado, você encontra praticamente tudo. A área têxtil, que são roupas, sapatos, você encontra tudo. Automóveis, meios de transporte, meios de comunicação. As residências hoje em dia são mais sofisticadas graças às tecnologias. Enfim, tudo conspira a nosso favor. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar. Kardec dizendo: resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar. Que progresso é esse? Porque nós temos que parar para analisar que um salto na evolução, nós na condição de humanos, na condição de humanidade aqui na Terra, nós progredimos bastante. Como Chico Xavier mesmo nos disse, que se Deus quisesse a dor do ser humano, Ele não teria permitido que cientistas descobrissem a anestesia. Só que nós temos que refletir. Quanta tecnologia hoje em todos os sentidos. Hoje nós temos sondas viajando o cosmo. Nós temos sondas não tripuladas em Marte, na direção do Sol, na Lua. Nós temos estação espacial no espaço, centenas, por que não milhares de satélites circundam a Terra, proporcionando aos seres humanos benefícios em todas as áreas científicas.
os recursos, o avanço tecnológico. Hoje nós temos o celular que nós carregamos no bolso, que praticamente 2023, 50, 60 anos atrás, não existia o celular conforme hoje existe. O celular é um mini computador, que nesse computador nós encontramos tudo, porque o homem, nesse programa, ali colocou toda a tecnologia. Na área da medicina, o avanço, as cirurgias, na residência, o quanto as pessoas são beneficiadas, a geladeira, o fogão a gás, a máquina de lavar roupa. Aí você pode me dizer assim, Luiz, mas que assunto mais esquisito, com todo respeito, esquisito para aqueles que não raciocinam. Sabe por quê? Porque eu não sei se você é dessa época, com todo respeito, mas na minha época, quando eu nasci, não existia fralda como hoje, 2023. Não existia shampoo. Não existia sabonete, esse tal de pompom. Praticamente não existia talco, pomadas para assadura. Hoje existe tudo. Fraldas descartáveis. As mães, na época, elas costuravam a maior parte das roupas dos filhos. As mães, as avós, elas faziam sabão de coalho, que era um sabão, umas bolas, para lavar roupa. Lavar as mulheres naquela época, 90% das mulheres lavavam roupa na bica, lá no rio. Não existia geladeira. O fogão era a lenha. Aquele ferro de passar roupa, a brasa. O café na época era passado num tal de um coador feito pela mãe, pela avó. Não é como hoje, né? Esse coador descartável. Usa uma vez e joga fora. Não quero citar nome para não ficar fazendo propaganda. Então, as roupas hoje, você vai à loja, você encontra tudo quanto é tipo de roupa, tratamento para tudo quanto é espécie de problemas. A pessoa pode não lograr êxito na cura, porque isso é relativo, isso é complexo, a lei de causa e efeito, de ação e reação, mas que tá gostoso demais aqui na Terra, na atualidade, tá. Dizendo isso, na área tecnológica, na área do intelecto. Agora olha só para você ver. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar. Que progresso é esse, hein? O de fazerem que entre si reine a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral.
É o que nós estávamos, é o que nós já comentamos em parte. Só que é o seguinte, dizendo assim, parece que estamos apedrejando. Não, até porque nós não estamos aqui generalizando, isso é um estudo. Se nós pararmos para analisar, existe milhares de pessoas, milhões, eu vou dizer milhões, existe milhões de pessoas que são solidárias. Existem milhões de pessoas que são fraternas. Existem milhões de pessoas que são caridosas. Eu posso dizer que praticamente uns 90% da humanidade, elas são solidárias, porque nos comove, perdão do termo, a desgraça do outro. 90% da humanidade são solidárias. Não tem esse que não se solidariza com a desgraça alheia. Mas acontece que não basta esses milhões. Até porque no íntimo desses milhões, a solidariedade, a caridade, a fraternidade, ela ainda não se solidificou. Ela ali, um período não muito longo, no coração da humanidade se encontra. Até que o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, a avareza, a arrogância sobreponha. Porque quando todos esses monstros sobrepõem, é igual o véu do esquecimento do passado. Nós que somos solidários, que nos confraternizamos, que somos fraternos, que somos caridosos, parece que naquele momento, quando os monstros sobrepõem, parece que agimos iguaizinho aos monstros que trazemos dentro de nós, porque ainda não aprendemos a expurgá-los do nosso eu. Não aprendemos ainda a libertá-los. Não aprendemos ainda a viver sem eles. Subestimamos os desígnios do Pai. Subestimamos nosso Senhor Jesus Cristo, subestimamos as nossas capacidades. Por isso o amor, a fraternidade, a caridade, a moral, ela ainda não solidificou no nosso coração. Ela ainda não está solidificada. O contrário, o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, a avareza e a arrogância, esses monstros, mais que solidificado no nosso coração e no nosso eu se encontra. É óbvio, não generalizando. Por isso que Hippolyte Léon Denisard Rivail,
tenta aqui nos mostrar que o intelecto aqui na Terra está uma maravilha. Mas não basta o intelecto. É necessário também que a moral o acompanhe. Porque quando a moral e o intelecto se aliam, aí sim desagrega-se do nosso eu esses monstros, onde solidifica apenas o amor, a fraternidade, a caridade, onde se faz presente a moral. Podemos dizer que a humanidade, apenas um número, para simplificar, a humanidade hoje, aqui na Terra, em 100%, 100% moral, ou melhor, em 100%, 75% intelecto e 25% moral. Por isso que nós ainda deparamos com situações drásticas, horrendas, partindo-se do coração da humanidade umas contra as outras. Por isso ainda vemos neste mundo maravilhoso seres matando outros seres por causa de um tênis. Por isso que nós vemos nesse mundo maravilhoso a desigualdade em todas as áreas. Por isso, vemos ainda neste mundo tão maravilhoso as guerras externas e os conflitos internos. Pois não diga-me você que não possui conflito interno, porque eu sei que você possui, pois eu possuo. Todos nós possuímos conflitos internos de diversas espécies. Isso é um julgamento? Não. Isso é para mostrar que todos nós, nesse processo de desigualdade evolutiva, nos encontramos, nos esforçando, cada um tentando dar o melhor de si a uma vida melhor, a uma vida de dignidade, de amor, de respeito. O lado intelectual, o lado do intelecto, é maravilhoso, mas melhor se torna, melhor fica se aliarmos 50% um, 50% o outro. Quantos milhões de seres ajudados? Porque o objetivo é esse: ajudar uns aos outros.
Ninguém evolui sem o auxílio um do outro. Se você me disser, eu consigo evoluir sem o auxílio do outro, primeiramente você vai ter que tapar a narina para que você não usufrua do oxigênio. Porque o oxigênio não é nosso. O oxigênio é uma matéria de Deus, concedida a todos nós. Então tapemos a narina para você ver o que acontece. O papai e a mamãe, eles não fornecem o espermatozoide, o óvulo, à pessoa. Os amigos espirituais não nos auxiliam ao retorno físico. Ora, nós necessitamos de todo mundo, de todos. Por isso, devemos respeitar uns aos outros. Não devemos agredir ninguém. Devemos ter paciência. Tudo passa. Dias melhores virão. Vamos para o próximo vídeo.